gente vai entrar numa área bem interessante, tá? Nós vamos começar a trabalhar com JavaScript, tá? JavaScript, pessoal, é uma linguagem de programação, tá? Muito utilizada na web, né? É uma das linguagens mais utilizadas para front-end, tá? JavaScript. E é importante, tá? É importante que o programador web saiba JavaScript, tá? Sua importância. Então, agora, prestem atenção, tá? Tirem as dúvidas, foquem. Eu vou passar bastante exercício para vocês, né? É importante também que você chegue em casa e pratique, tá? Invista em vocês, tá? Só vocês podem investir na vida de vocês, tá? A mãe de vocês pode até dar o dinheiro, mas quem tem que ir lá e fazer a partezinha que tem que programar é você, tá? Então, é você que tem que estudar, tá? Eu não posso estudar por você, tá? Eu posso estudar por mim, mas por você eu não posso. Então é bem interessante vocês vão gostar, tá? Depois eu vou ter um desafio interessante para vocês, que é fazer joguinho de Super Mario, bem da hora. Enfim. Então vamos lá, começando, né? Primeiro, o que é esse tal de JavaScript? Eu passei a atividade no Teams para vocês, falando um pouco sobre... para vocês pesquisarem um pouco sobre JavaScript, foi isso? Quem fez? Não tem nem vergonha na cara, né? Legal, o que vocês lembram lá de JavaScript? É uma linguagem estruturada e que ela se utiliza no HTML. É importante. Você que ela envolve junto com o HTML também. Junto com a HTML, linguagem estruturada, certo. O que mais? Voltada para sites, o que mais? Que é uma das linguagens mais principais também. Uma das principais linguagens. E também falei para vocês uma pergunta lá era para diferenciar JavaScript de Java, certo? Ambas são linguagens de programação, tá? Só que JavaScript é uma coisa e Java é outra coisa, tá? São nomes que são parecidos, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Beleza? Tá, então vamos lá, tá? Esses trabalhos que eu faço para vocês remoto, pessoal, não é encheção de saco não, tá? É porque no dia a dia vocês vão trabalhar remotamente, né? Se for trabalhar na TI, né? Então acaba que você tem que gerenciar seu tempo também, né? Então, eu sei que vocês aí vão ter 4 horas, né? E aí dessas 4 horas você fala, pô, aula remota, não vou para o curso, né? Não tem que ir para o curso. Então vou fazer qualquer outra coisa menos o trabalho, que é atividade. E aí você vai lá, vai ficar no TikTok, no Kawaii, no Facebook, né? Essas coisas, né? E menos fazer atividade. Quando, se você mudar o mindset e fazer atividade, você vai aprender até bem mais, tá? Foi assim que eu aprendi muita coisa, tá? Foi estudando por conta. Foi fazendo esses testes, tá? Foi realmente lendo livros que eu não queria ler, tá? Então, tem que tentar, tá? E vocês conseguem. Então, beleza. O que é o JavaScript, tá? É uma linguagem de programação. É a linguagem de programação mais popular do mundo, tá? Mais utilizada. Foi criada em 1995 por Brenda Eich, tá? E aí tá, JavaScript e Java são linguagens completamente diferentes, tanto em conceito quanto em design, tá? E o JavaScript, né, o nome oficial dele mesmo é ECMAScript, tá? Ou ECMA 262, tá? É o nome oficial da linguagem. E aqui tem um videozinho, né, que conta um pouco aí da história, tá? Do JavaScript, tá? Deixa eu dar pausa aqui. Então vamos lá, tá? A gente parou aqui na certo, definição no vídeo. Beleza, então por que eu estudo JavaScript, tá? Porque ela é uma das 3 linguagens que todos os desenvolvedores web devem aprender, tá? A primeira é a HTML, né, para definir o conteúdo das páginas, a estrutura, vocês já aprenderam. CSS para fazer os layouts, tá? Deixar bonito. E o JavaScript para programar o comportamento de uma página, tá? Essas 3 linguagens é que compõem o desenvolvimento
front-end, tá? Então todo desenvolvedor web tem que saber isso aqui, tá? HTML, esqueleto, CSS, PL e JavaScript como se fosse o cérebro ali, tá? Os nervos. Então vamos para a primeira prática, tá? Já trabalhar já a linguagem. Nossa metodologia é mais ativa, tá? A gente pratica muito. Então vamos aqui na pasta de vocês, tá? Deixa eu ver aqui como é que a gente vai fazer. A gente vai criar aqui uma pasta chamada JavaScript, tá? JavaScript. JavaScript. E aí dentro da pasta JavaScript, nós vamos criar uma subpasta chamada aula 1, que é a primeira, né? Aula 01, tá? Então essa semana todinha a gente vai aprender JavaScript, né? Na outra semana a gente vai fazer alguns desafios, tá? E aí fechou JavaScript, aí vamos para o C3, que é o back-end, tá? E aí back-end é o mundo, tá, gente? É programação também, o tempo todo. E aí, dentro da aula 1, tá, a gente vai montar aquela mesma estrutura que você já conhece, tá? Pasta img, guardar imagens, pasta CSS. A parte CSS é para quê? Os estilos. E aí a gente vai criar uma pasta chamada JS, que é para guardar os arquivos de JavaScript, tá? E vamos criar um arquivo chamado index.html, tá? Beleza, pessoal? Aí aquele mesmo esquema, tá? Abrir essa pasta aqui lá no Visual Studio Code, né? Vocês já estão careca de fazer isso. CMD, code ponto, tá? Rochem aí. Vamos criar então a estrutura básica do HTML, que vocês também já estão careca de saber. Lang pt-br title aula 01. E é isso por enquanto. Aí eu vou fazer o seguinte, vou criar aqui um H3, digitar o nome texto, tá? E vou criar um parágrafo. Para esse parágrafo eu vou colocar um ID e vou chamar de demonstração, tá? Certo. Todo mundo aqui tem CPF? Tem?
Qual é a principal característica de um CPF? De diferenciar dos outros, né? Ele é único, né? Ele é único, né? Identificação. Identificação, né? Então, do mesmo jeito, pessoal, é o ID, tá? O ID é uma identificação única, né? Então, o ID aqui, ó, ele é o que vai identificar a tag parágrafo, tá? Nessa página, tá? Então, se eu quiser mexer nessa tag de parágrafo aqui, eu vou ter que localizá-lo pelo ID dele, certo? Eu poderia usar uma class, igual a gente estava usando? Poderia. Só que a class ela pode ser usada por outros elementos, tá? O ID não, o ID ele é único para um elemento só, tá? Entenderam o que eu falei? Class e ID? Tá, o que você não entendeu? Eu não entendi a diferença. Então, por exemplo, esse ID é como se fosse um CPF. E aí, o parágrafo, tipo... Por exemplo, aqui eu tenho uma tag parágrafo, certo? Certo. Então, ó, vou colocar aqui o nome Pedro. Beleza. Deixa eu executar aqui esse código. O live. Tem aqui Pedro, beleza? O Pedro está dentro da tag de parágrafo. Aqui eu tenho uma página HTML e tem vários elementos, certo? Tem o elemento H3, o elemento body. Vamos supor que eu tenho outro parágrafo aqui, ó. Maria, certo? Maria. Se eu quiser mexer apenas no parágrafo do Pedro e não da Maria, como é que eu faço para localizar essa tag parágrafo? Aí a forma de eu localizar é identificar ela com um ID, que é um CPF, tá? Bem parecido com uma class mesmo. Isso, eu poderia usar uma class também, certo? Só que por que não é recomendado usar uma class? Porque se eu uso uma class, eu poderia também dizer que o parágrafo da Maria vai ter a mesma class, entendeu? Então não seria único, tá? Já o ID não, o ID é só para uma tag. Se o da Maria também botasse o mesmo nome, não funcionaria. Até funcionaria, tá? Mas não é a intenção, tá? Não é o motivo, tá? Não foi criado para essa forma. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui ID demo? Poderia, certo? Poderia. Vai funcionar. Só que aí eu perco a finalidade do ID, tá? Que é um identificador único. Então, por exemplo, eu passo a fazer com que a ID nesse caso funcione como uma classe, que não é a intenção, tá? Então, se eu quisesse mexer no do Pedro, consequentemente eu ia mexer no da Maria também. Então eu uso o ID para identificar. Se eu quiser identificar o da Maria, eu coloco Maria. Ou ID da Maria. Pode ser. Um identificador para ela, certo? Você pode colocar qualquer nome. Qualquer nome, tá? Qualquer nome, exato. Beleza? Faz sentido? Certo, então tá, vamos continuar. Então nosso código por enquanto está Maria e Pedro, certo? E aí, pessoal, abaixo do body eu vou utilizar a tag script. A tag do script ela é utilizada para quando eu quero inserir códigos do JavaScript, certo? Tem duas formas de inserção, tá? Eu posso inserir dentro do HTML, que é o que a gente vai fazer agora, ou eu posso utilizar um arquivo separado, que é o mais recomendado, tá? Então daqui a pouco a gente vai vir aqui e vai criar um arquivo aqui dentro da pasta JS. Mas por enquanto a gente vai fazer aqui dentro, só para vocês perceberem. Então o que eu quero fazer agora? Olha só. Eu quero que dentro do documento HTML, eu quero localizar um elemento, eu quero pegar um elemento, getElement, getElement pelo ID dele. E o ID desse elemento é demo, tá? Então eu estou localizando dentro do documento HTML um elemento cujo ID dele, o nome é demo, certo? E eu quero que inserir lá nesse elemento, né, inserir um HTML que é o HTML que é o texto Pedrão, tá? Ou seja, eu localizei dentro do meu documento, tá? Dentro do meu doctype,
o elemento que tem o ID demo e inserir dentro desse elemento, né, o texto Pedrão, certo? Então, tá Pedro aqui, certo? Só que quando eu atualizar aqui minha página, ele vai para Pedrão, certo? Então, com o JavaScript eu posso modificar os elementos dentro de uma página, tá? Sem precisar sair dela, tá? Faça de você esse exemplo. Certo, beleza. Então agora eu vou fazer o seguinte, aqui abaixo do nome Pedro, da tag do Pedro, eu vou inserir um botão, tá? Um button, um elemento button, e vou chamar ele de zoom, tá? Zoom. Zoom é com 2 O, né? Zoom. Deixa eu ver aqui. Isso. Zoom mais. Isso. Beleza. Insira de vocês. O ato de eu clicar no botão, ele é um evento chamado de onClick, tá? É uma ação chamada de onClick. Então aqui dentro da tag button, quando ocorrer a ação de clicar, observe que existem várias ações, ó. OnBlue, onChange, quando mudar alguma coisa, quando houver o clique, quando houver duplo clique, quando passar o mouse, enfim, existem várias, tá? Eu posso trabalhar em cima dela. Quando clicar em cima do botão, eu quero que ele chame uma função que eu vou dar o nome de aumentar, tá? Aumentar. Beleza? Faço isso aí de vocês. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Continuar. Aí aqui, pessoal, dentro da tag script, ó, eu dei o nome para a função de aumentar, certo? Função, pessoal, tem que estar dentro de... tem que ter um parênteses na frente dela, tá? Aí a gente sabe que é função. Eu preciso agora implementar ela, tá? Então, function aumentar. Quando essa função for chamada, eu quero localizar dentro da minha página HTML o documento que tem o ID demo, e eu quero que lá no style dele, tá? Style, associe style com CSS, que dentro do CSS dele, tá? Que a font size dele, font size é o tamanho da fonte, tá? Passa a ser de 35 pixels, tá? Então olha só, quando ele clicar no botão zoom, quando houver a ação de um clique, vai ser chamada a função aumentar, e a função aumentar vai mudar o tamanho da fonte para 35 pixels, tá? Então olha só, cliquei, aumentou, certo? Beleza? Faça aí no de vocês.
Bora lá então. A gente botou um botão então para aumentar o zoom, certo? Vamos colocar um para diminuir o zoom. Vamos colocar... Só fazer um teste aqui. Pera aí. Zoom mais, aqui eu vou deixar o zoom menos, tá? Aí eu vou mudar o on click dele para diminuir, tá? Diminuir. Um é aumentar, né? E o outro é diminuir. Aí aqui eu vou criar outra função, que agora vai ser a diminuir, tá? E ela vai diminuir o elemento, tá? Que é o mesmo, para 15 pixels. Aí vamos ver como é que fica. Ó. Legal, né? Beleza, faça aí no de vocês, tá? Beleza, pessoal. Então, a gente tem aqui, né? Aumenta, diminui, tá? Agora aqui abaixo dos buttons, tá? Eu vou criar aqui uma tag H3 e vou colocar lâmpadas. Isso. Façam aí no de vocês. Bora lá então, ó. Agora a gente vai fazer um exemplo bem legal, tá? Bem da hora. Só que para isso, eu preciso que vocês façam algumas coisinhas, tá? Primeira coisa que eu quero que vocês façam é que vocês procurem na internet, tá? Eu já tenho aqui, né? Vocês procurem na internet duas imagens de lâmpada, tá? Uma acesa e uma apagada, tá? Vou pegar as imagens que eu tenho e vou colocá-las aqui dentro da minha pasta IMG, tá? Uma acesa e uma lâmpada apagada, tá? Então podem procurar aí na internet e colocar dentro da pasta IMG de vocês, tá? Certo, pessoal, então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, para nosso código ficar mais limpo, né? Vou criar aqui um arquivo dentro da pasta JS. Clico aqui no maisinho. Aí eu crio um arquivo, vou chamar ele de script.js, porque eu vou utilizar os arquivos de JavaScript aqui dentro, tá? Beleza. Aí tudo que está aqui dentro da tag script, eu vou selecionar esses códigos aqui, ó, Ctrl X, e vou jogar aqui para a tag, para o arquivo de script, tá? E aí eu preciso referenciar no HTML, né, o arquivo do JavaScript. E aí eu utilizo a mesma tag aqui de script, só que eu coloco aqui dentro da primeira script src na pasta JS o arquivo script.js, tá? Isso chama-se organização de código. Se vocês analisarem aqui, ó, funciona da mesma forma, tá? Zoom mais, zoom menos, tá? Só tá organizado. Façam isso de vocês. Beleza. Então aqui, ó, nas lâmpadas, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou colocar uma tag aqui img e vou colocar a imagem de uma lâmpada, que é a lâmpada apagada. E vou colocar um ID para mim achar essa tag, que é o ID de lâmpada. O nome do ID, pessoal, tem que ser bem sugestivo, tá? Tá assim por enquanto, tá? Beleza? Coloque a imagem de vocês. Aí agora eu vou criar um botão aqui, um botão. Para esse botão eu vou chamar ele de desligar. E aqui embaixo eu vou criar outro botão. Primeiro observe, depois vocês vão fazer, tá? Esse aqui eu vou chamar de ligar, tá? E deixar a imagem no meio. Então, vai ser assim, desligar, ligar. Quando eu clicar em ligar, eu quero que a imagem daqui seja trocada para uma lâmpada, a imagem de lâmpada acesa.
Quando eu clicar em desligar, eu quero que seja trocado para a imagem lâmpada apagada, certo? Para dar o efeito de ligar e desligar para o usuário, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Aqui dentro do botão, observe, tá? Depois vocês fazem. Eu vou colocar um clique. Quando eu clicar no botão desligar, eu quero que o documento, dentro do documento, que seja localizado o elemento que tem o ID de lâmpada, tá? Lâmpada. Acho que aqui fica mais fácil a gente fazer dessa forma aqui, ó. Quando eu clicar em desligar, eu vou chamar a função desligar, tá? E quando eu clicar em ligar, eu vou chamar a função, tá? OnClick, a função ligar, tá? A gente já vai programar ela. Faça isso aí de vocês. Aí, pessoal, o que eu vou fazer? Vou criar aqui uma função chamada desligar. E outra função chamada ligar. Quando a função desligar for chamada, eu vou localizar dentro da minha página HTML, né, que é um documento, né, o elemento que tem o ID lâmpada, né, foi esse nome que a gente deu, né, lâmpada, e eu vou mudar esse SRC dele, que é o endereço da imagem. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o SRC dele, que é o local onde fica o endereço da imagem, e vou colocar a imagem que está apagada, que no meu caso é .gif, tá? Isso. E quando clicar em ligar, eu vou pegar a imagem que é acesa, tá? Acesa, qual foi o nome que eu dei? Acesa e apagada. Isso. Acesa.gif, tá? Desligar, ligar. Então vamos ver se vai dar certo. Olha só. Ligar, desligar. Legal, né? Feito da hora, né? Faça aí de vocês, tá?